Eu acho que o quadro de ansiedade talvez seja já é uma pandemia, né? Já é um quadro clínico mundial e essas situações acabam nos deixando ainda mais ansiosos. Primeiro por conta das incertezas, que a gente não sabe o que está por vir. Então acho que as incertezas acabam piorando o estado de ansiedade mesmo, né? E isso é muito ruim. Desde o ponto de vista econômico também, eu como empresário, tendo que mudar toda a rotina da empresa, criar estratégias de home office, a família, né, os idosos. Então é realmente um momento de muitas incertezas e isso agrava a ansiedade. A angústia e o medo são sentimentos correntes no Brasil e no mundo. A sensação varia caso a caso. Somos todos pessoas mais aflitas, como o publicitário Vitor Lacerda, de Salvador, que você acaba de ouvir. A apreensão não é apenas pelo risco de ser contaminado e ficar doente. Há ainda o temor de contaminar alguém, um amigo, um parente ou um desconhecido. O sono fica prejudicado, sim. Tenho dormido muito menos do que o habitual. O lance da alimentação, ao invés de perder fome, a fome aumenta, com certeza, porque a gente fica mais tempo em casa e acaba compensando essa ansiedade com a alimentação, sem sombra de dúvida. É aquela história de abrir a porta da geladeira e ficar alguns minutos procurando o que comer, né? O próprio isolamento social, uma condição para evitar a propagação do vírus, já é razão de estresse. Isso sem contar o tédio, o convívio ininterrupto com os familiares ou mesmo a solidão. Com a orientação para as pessoas ficarem em casa, tem a preocupação dentro dos prédios. Muitos condomínios têm áreas de lazer e o isolamento não é dentro do prédio, mas sim dentro de casa. O bombardeio de notícias, algumas falsas, capazes de confundir a compreensão dos fatos, também aumenta a ansiedade. Por isso, no Ao Ponto desta quinta-feira, a gente vai falar sobre o desgaste emocional provocado por essa situação inédita de pandemia de um vírus que pode levar à morte e que exige de todos um comportamento incomum, que é difícil para todo mundo. Como compreender esse momento incomum e gerenciar as emoções? Como o estresse impacta no curto e no longo prazo? Como tentar evitar conflitos desnecessários nesse ambiente de confinamento? Eu sou Roberto Maltic, estou aqui com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com o psiquiatra Daniel de Barros, do Instituto de Psiquiatria do Hospital de Clínicas de São Paulo e com a neurocientista Janaína Brizante. A Monja Cohen também falou com a repórter Maria Fortuna e faz um relato sobre algo de positivo que a gente pode tirar dessa situação. O que o coronavírus nos traz? Aquilo que nós já sabíamos e havíamos esquecido. Somos um só corpo, uma só vida com todo o planeta Terra. Não existe nada nem ninguém separado. Somos a vida da Terra em transformação e pertencemos todos nós, seres humanos, a uma única espécie, chamada espécie humana. Fique com a gente. Dr. Daniel Barros, psiquiatra, a gente está vivendo um momento de muito estresse para todo mundo, né? Tem gente em quarentena, confinado dentro de casa, outras pessoas com medo de sair às ruas para trabalhar. Quais são os principais cuidados com a saúde mental que todo mundo deve ter nesse momento? Uma coisa que estressa muito as pessoas, Carolina, é a mudança de rotina, né? A gente desenvolve as nossas rotinas para economizar energia mental. Assim, quando você acorda, você já sabe o que você vai fazer, já sabe onde vai almoçar, já sabe o que vai fazer no dia seguinte, enfim, né? O nosso dia a dia, ele é muito rotineiro, justamente porque isso nos poupa esforço mental. Então, mudar a rotina é bastante desgastante para a nossa mente. Então, as pessoas que estão em quarentena, ou que estão em isolamento, enfim, ou todos que estão aí mudando o seu dia a dia, precisam, dentro do possível, criar novas rotinas. Como é que vai ser o nosso dia aqui, que hora nós vamos fazer o quê, que hora que tem lição de casa, que hora que tem o home office, que hora que vai ser o almoço, que hora vai parar para assistir alguma coisa na televisão, enfim. Se a gente conseguir criar uma nova rotina, esse já é um passo interessante para a gente diminuir essa sensação de estresse e falta de controle. Agora, doutor, como é que se lida com essas emoções típicas desse isolamento, que gera tédio, que gera irritação, que gera ansiedade? O isolamento de contato não é necessariamente o isolamento social. A gente tem que fazer esse distanciamento físico das pessoas e da circulação para evitar justamente a propagação muito rápida do vírus, mas a gente não precisa estar desconectado das pessoas.
A gente adora falar mal das redes sociais, falar mal da tecnologia, que a gente fica o tempo todo conectado, mas agora elas vão se mostrar extremamente úteis para as pessoas que eventualmente estão aí numa quarentena ou num isolamento de contato, estão sozinhas, mas podem sim marcar encontros, podem marcar bate-papos, já tenho amigos que fizeram happy hour virtual, enfim, são momentos de conexão e a gente precisa de conexão com as pessoas. De fato, quando a gente tem muita gente em pouco espaço físico, isso pode ser bastante estressante. Então, se de alguma maneira a gente conseguir organizar, combinar algumas coisas, então aqui a mamãe vai trabalhar, ou aqui o papai vai, ler o que tem que ler, vocês vão brincar, aqui vão fazer a lição de casa, etc. Se a gente conseguir mais ou menos delimitar alguns territórios, alguns horários, regras de convívio, isso também pode ajudar para a gente não ficar se trombando literalmente e também metaforicamente. Doutor, quais são os sinais de alerta de que esse estresse e essa ansiedade já saíram do que é normal numa situação como essa e de que a pessoa realmente precisa da ajuda de um profissional? A primeira mensagem é que é normal todos estarmos ansiosos. É normal nós estarmos estressados, é normal e é esperado numa situação dessa a gente não estar se sentindo muito bem. É importante essa mensagem, porque às vezes as pessoas começam a se sentir mal, começam a se sentir angustiadas e preocupadas, e aí se preocupam com essa sensação. Ai meu Deus, eu estou assim, o que será que eu estou sentindo? Será que eu estou doente? Será que eu vou ter alguma crise? Será que eu peguei algum bicho, etc.? Não, calma. É normal que a gente esteja assim. Só de saber que a ansiedade nesse contexto ela é esperada, muitas vezes a gente já tira um peso, né, dessa cadeia, desse círculo vicioso que leva as pessoas para o desespero. Então acho que essa é a primeira mensagem. Lógico que em algumas pessoas isso pode se tornar mais intenso. E quando a gente se preocupa? Quando essa ansiedade sai do controle e começa a prejudicar a vida da pessoa. Então ela está vendo que ela está tendo sintomas físicos, ela não está conseguindo dormir, ela está começando a brigar com os outros, ela está muito irritada, enfim. A vida emocional dela está trazendo um impacto negativo nas relações, no trabalho, ela tem que trabalhar, mas não consegue, enfim, e ela não consegue, por conta própria, se tranquilizar. Porque às vezes a gente fica assim e fala, não, pera um pouquinho, eu estou assim, deixa eu dar uma desconectada aqui, deixa eu parar de ver essas notícias o tempo todo, eu vou ver ali 2, 3 vezes por dia, e a gente consegue se acalmar. Se a pessoa não consegue fazer isso, esse é um sinal amarelo, talvez seja a hora de conversar com alguém. Até que ponto é importante a gente pensar na hora de iniciar um conflito, ver o quanto que ele realmente importa naquele momento, tentar fugir de temas nessa relação pessoal, próxima, temas que a gente sabe que vão levar eventualmente a um confronto, a uma argumentação? É muito bom evitar, e eu imagino que as pessoas vão acabar fazendo um pouco isso. Lógico que num clima de mais hostilidade, mais tensão, sempre pode acontecer brigas, mas eu acho que essa pandemia, essa situação absolutamente inédita para todos nós, ela nos ajuda a rever algumas prioridades, ela nos ajuda a pensar realmente o que importa e o que vale a pena, onde eu tenho que colocar minha energia. Então, eu imagino que essa pauta aí das discussões supérfluas, que às vezes a gente briga por qualquer coisa, né? Diz uma coisa, mas por que tá falando, etc. Talvez a gente mude um pouco o foco para lembrar do que realmente importa aí nos nossos relacionamentos humanos, né? Então, sim, eu acho que devemos evitar isso, devemos evitar essas brigas, mas eu imagino que as pessoas intuitivamente vão acabar ajustando um pouco seus discursos. Doutor, o que a gente pode falar em termos de medicação? Porque sabemos que o Brasil é campeão mundial em consumo de medicamentos tarja preta. Muita gente tem o mau hábito de se automedicar e num momento como esse a tentação pode ser grande, né? Quais os cuidados e em que casos de fato a medicação pode ajudar? Então, a medicação ela vai ser sempre muito dependente do caso e de uma avaliação individual, né? Porque vai ter gente que vai estar experimentando ali um estresse transitório que a medicação não vai estar indicada, mas vai ter gente que, por causa desse estresse transitório, pode adoecer. E aí ela precisa se tratar, não adianta esperar passar, porque mesmo depois que passar o estresse, ela adoeceu. Não é só uma reação
ao que está acontecendo no momento. Então, a medicação ela é um recurso que pode ser muito importante, mas ela tem que ser bem indicada, porque senão a gente medica quem não precisa e deixa de medicar quem precisa. Esses são sempre dois riscos, né? A gente tratar um medo normal como se fosse uma doença, ou a gente tratar uma doença como se fosse um medo normal. Por isso que a avaliação é muito importante. Nesse momento de isolamento, é bem interessante a iniciativa do Conselho de Psicologia, que já é prévia a isso, que autoriza o atendimento psicológico online. Então, hoje em dia que você tem, pesquisando aí na internet, você tem entidades já sérias, já certificadas que fazem esse tipo de atendimento. No próprio Conselho de Psicologia, você pode ver profissionais cadastrados, e embora isso não permita uma consulta médica ainda, muito menos uma prescrição de medicamento, já pode ser um excelente começo, uma terapia, e pode até resolver vários quadros. Daqui a pouco, isso também vai virar tédio, né? Não só um tédio dos adultos, como das crianças. Qual é um jeito bom de ter uma conversa bacana, que daqui a pouco ela vai precisar ter para entender que esse tédio é necessário? Tem algum caminho aí para trilhar? Eu acho que esse vai ser um outro aprendizado que nós vamos ter, né? O mundo vai sair diferente depois dessa epidemia, sem dúvida nenhuma, e talvez uma das coisas que a gente aprenda é que é importante conseguir ficar sozinho no silêncio do próprio quarto, né? Não é fácil e a gente faz o que pode, né? Muitas vezes a gente corre e evita, inventa coisa para não ficar sozinho com seus próprios pensamentos. Então essa é uma habilidade que a gente vai ter que desenvolver, e já faz algum tempo que a gente vinha falando da importância das práticas contemplativas, das técnicas de meditação, que podem nos ajudar a controlar a ansiedade. Agora a gente vai ter que, quem não entrou nessa antes vai ter que entrar na marra agora, né? Eu acho que esse é um excelente caminho, já mesmo para crianças. Hoje tem aplicativos, tem bastante material de meditação, inclusive para crianças. Isso pode ser uma habilidade bem importante para a gente desenvolver nesse momento e depois levar para a vida. Pois é, falando em meditação, a Monja Cohen falou com a repórter Maria Fortuna, como a gente viu na abertura do episódio. E agora ela fala um pouquinho sobre como ela vê esse momento de introspecção, esse momento de isolamento, e o que a gente pode tirar de bom dessa circunstância. Nunca estamos sós. Você está com você, com todo o seu passado e seu futuro, com inúmeros autores que você pode ler. Os canais de televisão estão todos abertos. Você não está sozinho. Sua janela te mostra pessoas, pássaros, animais, baratas e formigas. Você nunca está só. Essa é uma fantasia da sua mente. E sinta prazer na sua própria companhia, prazer de estudar, prazer de pesquisar. Você pode fazer yoga em casa, pode fazer atividade física, mesmo que você viva num cubículo de 2 metros quadrados. Aprecie a sua vida, respire conscientemente. Não reclame, não resmungue. Este é o tempo de apreciar a vida. O sistema de saúde da Lombardia, no norte do país, epicentro da epidemia, está chegando ao limite. De ontem para hoje, só lá foram registrados 1.300 doentes. Os profissionais da área da saúde, doutor, têm uma pressão adicional, né? O que a gente está vendo no mundo inteiro são médicos tendo que escolher quem vai viver e quem vai receber tratamento. É um cenário de guerra. Que tipo de cuidado eles também têm que tomar? E eles ainda também com risco emocional muito grande, não só pelas escolhas, mas por conviver com a doença. Exato. Os profissionais de saúde eles são uma população vulnerável, tanto para a infecção quanto emocionalmente vulnerável por conta da pressão que estão vivendo. Então, existem aí algumas recomendações do tipo evitar plantões seguidos, fazer turnos, de colocar os profissionais em locais mais tensos, alternar, depois colocar em lugares menos tensos, lugares mais expostos, não ficar sempre, né? O turno do sujeito vai ser sempre no lugar mais exposto, mas alternar com lugares mais e menos perigosos, colocar gente que já tem mais experiência com gente que tem menos, então não deixar as pessoas menos experientes sempre juntos, isso pode ser uma ajuda, e nos intervalos, né, também dar o suporte emocional. Uma coisa que é muito interessante é que o ser humano ele precisa sentir que ele está amparado. A gente não pode se sentir sozinho. Então, se a gente se mostrar presente para os profissionais, tanto os chefes, né, ali
os líderes de equipe, os hospitais, enfim, diretoria de hospital, mas como a própria população que tem se manifestado a favor dos profissionais de saúde, etc., isso levanta o moral da tropa. Assim, não à toa houve esse episódio na Europa da população manifestar um apoio pelas janelas, de forma sonora. É isso mesmo. Isso, de fato, reforça aí a energia emocional e a saúde emocional dos profissionais da saúde. Sim, são populações de risco, pessoas vão adoecer, mas a gente sabe disso, né? E, enfim, faz parte da profissão de cada um. Tá todo mundo tendo que fazer algum tipo de sacrifício, né? Então, esse é um sacrifício dos profissionais da linha de frente agora. Mas se a gente conseguir se manter dando suporte a eles, isso com certeza alivia a carga emocional desses profissionais. A gente já começa a perceber que quando há notícia de uma pessoa infectada próxima da gente, cria-se um grupo de pessoas que começam a olhar para aquela pessoa como um indivíduo contaminado em todos os sentidos, né? Gera um preconceito em relação àquela pessoa. É muito interessante que essa emoção tão fundamental que a gente tem de nojo, de aversão, medo de contaminação, ela não sinaliza para nós só o que é sujo fisicamente, mas também aquilo que é de fora, aquilo que é estranho, aquilo que está fora de lugar e etc. Então, quando a gente coloca uma pessoa nessa posição, essa pessoa ela é diferente, a partir de agora ela é de fora, ela é contaminada, ela não devia estar aqui, etc. A gente está reagindo com essa emoção primária, que é o novo, mas transformando ela numa situação social muito perniciosa, né? Que é o estigma, o isolamento, enfim, deixar a pessoa para fora, né? O ostracismo. Isso traz um impacto emocional brutal, né? Você ser colocado de fora, se sentir excluído, traz um impacto emocional brutal. Então, enfim, embora eu entenda a reação imediata das pessoas em querer se proteger, né, e essa é a reação, não, eu quero me proteger, de fato, isso não deve, essa reação física, né, de proteção contra o perdigoto daquela pessoa, contra a secreção nasal daquela pessoa, não deve contaminar a existência da pessoa como toda, a alma dela, né, o sujeito como um todo se tornar um pária. Isso é prejudicial, isso não ajuda a prevenir a infecção e só ajuda a aumentar o sofrimento. É isso, né, doutor? Pode existir amor na pandemia, a gente não precisa viver num cenário de ensaio sobre a cegueira, tem que ser um cuidando do outro, né? Exatamente, pode existir amor, pode existir conexão, pode existir cuidado, pode existir solidariedade e assim, todo mundo já sabe que tem que ficar em casa, todo mundo já sabe que tem que ficar distante, todo mundo já sabe que tem que usar álcool gel. Agora a gente precisa saber que a gente continua sendo humano e continua sendo solidário e temos que também passar boas notícias, também passar coisas boas, porque, enfim, o ruim a gente já sabe, né? Mas tem sempre espaço para o amor, para a solidariedade e para o cuidado no meio de tudo isso. Doutor Daniel Barros, muito obrigada pela participação e por essas palavras aí de encorajamento, a gente está precisando. Até a próxima. Muito obrigado, um abraço para o senhor. Até, fico à disposição. E agora a gente conversa com a doutora Janaína Brizante, neurocientista. Doutora, esse tipo de evento de estresse de escala mundial, que tipo de consequência pode ter a longo prazo nas pessoas? Estudo científico feito com pessoas com estresse pós-traumático, pessoas que passaram por situações de muito estresse, por exemplo, 11 de setembro, né? No atentado terrorista que derrubou as Torres Gêmeas do World Trade Center, foram mortas 2.753 pessoas. Quase todas tiveram os corpos pulverizados. Vários estudos que foram feitos com pessoas depois de 3 anos do evento, a gente sabe que tem alterações em estrutura do nosso sistema nervoso que são alterações perenes, né? Que vão ficar a médio e longo prazos, né? Então, a gente não tem ideia do que vai acontecer, mas provavelmente o que a gente está vendo acontecendo na Itália, por exemplo, onde a situação social foi muito dramática, na China, isso vai afetar de uma forma que a gente não consegue prever hoje, mas com certeza vão ter impactos a médio e longo prazo no sistema nervoso dessas pessoas, né? E isso vai impactar, talvez, o jeito que nós nos comunicamos, o jeito que nós
consumimos mídia, né? Que tipo de comunicação que vai ser uma comunicação com bom desempenho lá na frente. Ô, doutora, com relação às crianças, esse trauma pode ser mais acentuado ou menos? Elas se recuperam mais rápido? Se a gente for pensar em criança, tem algumas coisas em relação ao sistema nervoso de criança que a gente sabe. Então, o sistema nervoso de uma criança, ele é uma esponjinha, ele está num boom celular, né? Ele aprende muito rápido, ele é muito observador. Por outro lado, ele está em formação, é um sistema nervoso que está muito em formação, né? Não que o nosso cérebro não esteja, a gente está em formação até o dia em que a gente esteja vivo. Mas vamos considerar o seguinte, um sistema nervoso, né, o nosso cérebro, ele chega a uma maturidade mais ou menos de 18 a 21 anos, tá? Varia de indivíduo para indivíduo. Então, até aí a gente tem uma formação realmente desse sistema nervoso que passa desde a primeira infância, aí a gente tem a adolescência. A gente pode ter um impacto, dependendo do tipo de estresse a que essa criança foi exposta, realmente é preocupante a médio e longo prazo, né? A gente, pelo dado em adulto, a gente vê que tem alterações importantes em estruturas relacionadas, inclusive, à tomada de decisão, né? Então, a forma como isso vai impactar lá na frente, em tomada de decisão de risco, em julgamento, eu não saberia prever. Agora, falando um pouco sobre como a gente recebe informações. Por exemplo, no caso do governo brasileiro, o Ministério da Saúde há muito tempo vem já alertando sobre a gravidade do problema e tentando induzir as pessoas a um procedimento que é esse, que a gente está referindo, a questão do isolamento, das quarentenas. Ao mesmo tempo, o chefe dele, o presidente da República, somente agora parece abraçar esse comportamento, essa linguagem. Até muito pouco tempo atrás estava agindo no sentido oposto. A obrigação moral de saudar o povo foi na frente aqui no Palácio do Planalto. Se eu me contaminei, tá certo? Olha, isso é responsabilidade minha, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, tá havendo uma histeria. O quanto que essas mensagens trocadas nos afetam na tomada de decisão e também na questão de estresse? Isso tem um impacto gigante, né? Todo líder tem uma grande responsabilidade, porque as pessoas tendem a olhar para o líder como um expert. Se ele está falando, as pessoas vão acreditar no que ele está dizendo. Então, ele é uma pessoa na qual as pessoas se inspiram, né, e se espelham. Então, o que a gente vê é muito importante que a liderança, que qualquer pessoa que esteja num cargo de liderança, principalmente executiva nesse momento, tenha a responsabilidade de seguir as recomendações de saúde que no momento a gente vê acontecendo. Então, quando a gente fala numa situação que a gente está vivendo agora, em comunicação chama comunicação de risco, que é o seguinte, por exemplo, vamos pensar em dengue, tá? Se eu tiro a água do meu vasinho aqui em casa que está parada, mas meu vizinho não tira a água que está parada na casa dele, ou o mosquito vai nascer na casa dele e vai vir me picar. Então, já que meu vizinho não está fazendo nada, eu também não vou fazer, tá? Em relação ao corona é a mesma coisa. Então, para que eu vou fazer um isolamento social extremo para ajudar o nosso país a sair dessa história toda de uma maneira menos dramática e menos caótica, se o meu vizinho está indo normal ali no bar, ali no supermercado, andando pela rua, cumprimentando todo mundo, abraçando, igual a gente vê alguns líderes fazendo nesse momento, tá? Isso é muito, muito ruim, porque o grande ponto na comunicação de risco, a gente precisa conseguir sensibilizar as pessoas de que o que elas fazem importa. E o governo em si, né, todo o sistema de saúde já tem o desafio de conseguir sensibilizar a população disso, de que a tua pequena ação vai ter um impacto grande na sociedade. Então é muito importante que a liderança do país seja responsável e aliada da população, para que a gente realmente consiga passar por essa situação de uma maneira menos pior, né? Porque a gente sabe que vai ser bastante ruim. Doutora Janaína Brizante, muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Obrigada até mais. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de serviço de utilidade pública relacionado ao coronavírus está disponível sem nenhum tipo de bloqueio, ou seja, para todos os leitores. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.